Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 23 de setembro, sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Um abraço aí a todos que estão entrando, o Léo, a Anne, Denis, a Francine, Um abraço aí a todos, o Henrique. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Eu sou o Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, vote 222, sempre um prazer falar com vocês aqui no Diário de Bordo. Hoje o nosso tema é a respeito de população, as pessoas que vivem na periferia ou população vulnerável, em estado vulnerável, vamos chamar assim. Então, esse é um tema que afeta não só, obviamente, não só aqui o nosso estado de São Paulo, as cidades no estado de São Paulo, mas também todo o Brasil. Todo o Brasil e muitos lugares no planeta também tem exatamente esse mesmo tipo de problema. Então, vamos fazer uma série de comentários aqui a respeito, vamos chamar assim, dessa população mais vulnerável, coisas que podem ser feitas e obviamente não é um problema simples, mas é um problema extremamente importante que precisa ser tratado. Essas pessoas não merecem viver nessas condições, nessa situação, e é obrigação do Estado ajudar com que elas saiam dessa situação vulnerável e elas se integrem com emprego, com dignidade, que se integrem na sociedade, com o que eu digo de integrar na sociedade, terem a sua casa, terem o seu salário, poder trabalhar, ter sonhos, esperanças e etc. Então a gente vai discutir um pouquinho a respeito desses assuntos aqui hoje, no tempo que nós temos, e vamos ver se a gente consegue aí mostrar algumas das possibilidades que temos para poder tratar desse assunto. Então, gostaria de novamente agradecer a todos, Bem-vindos a mais um Diário de Bordo, que é o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado número 222. Eu vou já pedir antecipadamente o seu voto, A eleição está chegando aí, não nesse domingo agora, no próximo domingo, então a eleição está chegando, um pouco mais de uma semana. Então eu preciso do seu voto, preciso da sua divulgação também, então que você me ajudar a divulgar esse website, esse Instagram, esse canal, divulgar também o meu website, marcospontes.com.br, e também que você entre nesses vídeos. Nós temos vários vídeos gravados neste canal, com muitas informações interessantes, e também pode puxar, pode baixar o vídeo, pode fazer recorte do vídeo para espalhar para os seus amigos. É importante que você divulgue entre os seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais e etc. Então, muito bom estar aí com vocês, dessas manhãs e discutir esses assuntos, tá bom? Então, vamos começar aqui falando, dar alguns dados para vocês a respeito vamos chamar de população vulnerável nas nossas cidades aqui no Brasil e em São Paulo, tá? Então, começando aqui, primeiro, vamos colocar uma definição utilizada aqui como extrema pobreza, pobreza e baixa renda. Então, extrema pobreza, os dados aqui consideram pessoas que tenham renda até R$ 89 por mês, R$ 89 por mês. É difícil imaginar alguém conseguir sobreviver com R$ 89 por mês, mas R$ 89 por mês é considerado extrema pobreza. Para as pessoas de pobreza, você considera de R$ 89 até R$ 178. E para baixa renda, você considera que a família, a pessoa recebe até meio salário mínimo, e a família como um todo de até 3 salários mínimos na família. Isso é de baixa renda. Então, nessa primeira categoria de extrema pobreza, São Paulo possui 11% da população em extrema pobreza no país. 11%. Lembrar que São Paulo é o estado mais rico da federação,
São Paulo, né, tem que ser a locomotiva do país, mas aqui, ó, São Paulo tem 11% da população em extrema pobreza no país. Quando a gente olha o nosso estado de São Paulo, se olha na cidade de São Paulo, em algumas outras cidades, você vê áreas extremamente ricas, né, muito bem desenvolvidas, e muitas vezes passa desapercebido essas pessoas, e aí você vê claramente uma diferença social muito grande, que precisa ser tratado. Isso aí não pode ser ignorado, né? Isso aí precisa ser tratado, e não só para que essas pessoas saiam, mas saiam de forma perene, saiam de forma estável, que elas tenham um rendimento estável, que elas tenham aí, então, vamos dizer assim, um financiamento sustentável, para que elas tenham aí uma vida, né, normal, fora dessa extrema pobreza. Então, vamos discutir algumas coisas. Então, São Paulo tem 11% da população do Brasil que tem renda abaixo de R$ 89. Isso significa 5,5 milhões de pessoas. É bastante, né? Se for imaginar, né, um número considerável de pessoas. São Paulo também, em número de pobres, né, pessoas que estão na pobreza, que vai de R$ 89 até R$ 178, São Paulo tem 17% da população de pessoas, né, em situação de pobreza no país. 17%. De um total de 1.600.000 pessoas. Em baixa renda, né, pessoas com baixa renda, que vai de um salário, de meio salário mínimo até 3 salários mínimos, se considerar a família inteira, São Paulo tem 18%, né, do país. 18%. Se considerar que São Paulo tem 22% da população do país, então você vê que o efeito de se ter um estado mais desenvolvido é que você tem um valor menor dessa situação de extrema pobreza e baixa renda, né? Mas mesmo assim são valores altos, né? Se você considerar 18% do país aí, né, pessoas em situação de baixa renda. O Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil para quem não conhece, né? Dá uma olhada lá no Ministério da Cidadania, né? O Auxílio Brasil é um auxílio pago pelo Ministério da Cidadania, que corresponde a R$ 600, né, para pessoas em extrema pobreza, em situação de pobreza no país, e também com gestantes, menores e etc. Então, isso aí são R$ 600. R$ 600, né, pagos para 12%. São Paulo corresponde a 12% desses benefícios, né, pagos no país. E o Auxílio Brasil com esses R$ 600. Então, muitas das pessoas que estariam em extrema pobreza né, podem receber o Auxílio Brasil, que sobem aí a sua renda para em torno de R$ 600. Então, tem vários critérios para o Auxílio Brasil. Às vezes as pessoas acham que, ok, se eu começar a trabalhar, então eu vou perder o auxílio. Não, isso aí foi melhorado de forma que a pessoa consegue ainda ter um colchão, vamos chamar assim, né, um período de transição para poder trabalhar recebendo o Auxílio Brasil e depois então ele vai estar com o seu emprego, né? São Paulo também tem do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Não, são 800.000 pessoas aqui, dá 16% do país, né? Se você for ver uma média desses números que eu falei, em torno de percentual aqui, estou chutando aqui, mais ou menos, daria aí uns aproximadamente 17%. Então, São Paulo tem aí 16%, mais ou menos em média, né, 16% de pessoas em situação vulnerável, né, considerado o país como um todo. Então, 16% do país estão aqui em São Paulo, em situação vulnerável. Então, o BPC, né, que é essa prestação continuada, são 800.000 pessoas aqui, né? Isso aí são pessoas acima de 65 anos ou deficiente com renda menor de 1/4 do salário mínimo. Que mais aqui? Vamos ver mais alguns dados aqui com relação a São Paulo, né? Nós temos em São Paulo 1.600 favelas. 1.600 favelas. Isso corresponde a 5 milhões de pessoas vivendo em favelas. Só na capital são cerca de 2 milhões de pessoas
vivendo em favelas, né? E eu fico vendo essas coisas assim, é chato demais isso aqui, mas a gente tem que corrigir essa situação. Então, são 2 milhões de pessoas vivendo em São Paulo, na cidade de São Paulo, em situação de favela, né? A expectativa, veja bem, quem mora na periferia, quem mora na favela, vamos chamar assim, a expectativa de vida é de 23 anos, né? O desemprego é 250 vezes maior, desemprego para pessoas que estão, né, na periferia, estão na favela, né? Vamos chamar a favela, não é exatamente periferia, periferia é diferente. Eu nasci na periferia, mas não na favela, né? Tem alta taxa de juros, aqueles empréstimos feitos de forma informal ou incorreta, né? Então, alta taxa de juros nessa população. Isso significa que quando emprestam dinheiro, tem mais de 800%, né, de juros nessa situação. Mas também tem um fato bom com as pessoas, que elas são mais otimistas. E isso eu posso afirmar também, porque eu lembro que quando morando na periferia, e não era isso que me desanimava. Eu era muito otimista e continuo sendo otimista, né? Então, isso é um ponto importante, bom a ser utilizado, né? Explorado positivamente. Temos de população de rua, né? Pessoal morando nas ruas. Só daqui da cidade de São Paulo, são mais de 35 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Isso a gente vê andando pela capital, né? Você vê aí a quantidade de barraquinhas, vamos dizer assim, até barraca improvisada, né? Tem barraca que é até barraca de verdade, né? Aquelas que compram em loja, mas tem muita barraca improvisada, ali, feita com papelão, com cobertor. E nessa época de frio, né? Você consegue imaginar o sofrimento dessas pessoas. Em termos de, vamos ver aqui, problemas, né, que são associados a isso. Então, tem problemas de drogas ilícitas, como crack, cocaína, acho que é meio difícil, mas como crack, maconha, e drogas lícitas, como álcool, né? E tem muito problema de drogas, né, nessa situação. Obviamente, existem problemas de saúde nessa população, problemas de alimentação para essa população, né? E olhando mais aqui, mais alguns dados sobre isso, não é exatamente população vulnerável, mas tem que se considerar que o salário mínimo aqui no Brasil é de R$ 1.212. R$ 1.212. Se você está assistindo aí, você vai fazendo as contas, né? Compara com o seu salário, etc. Você imagina o que a pessoa consegue fazer com R$ 1.212. Aí vem o custo, para você fazer uma comparação aí, o custo da cesta básica, ele varia de 560 a 780 reais, dependendo do estado, né? Aqui no estado de São Paulo é uma das mais caras, né? Acho que, se não me engano, é 777 reais o custo da cesta básica aqui em São Paulo. São 13 itens na cesta básica, né? Tem pó de café, tem pão, só para você ver, o quilo de pão, né? É aproximadamente R$ 20 o quilo do pão. Farinha, o quilo está em torno de R$ 4,60. O leite, por litro, é em torno de R$ 5,60. Aí tem tomate, batata, açúcar, o quilo de açúcar em torno de R$ 4,50. Óleo, então em torno aí de R$ 1,5, né? R$ 1,50 o litro. Arroz, em torno de R$ 4 o quilo. Carnes, né, de forma geral, acima de R$ 40 o quilo. Feijão, em torno de R$ 7 o quilo. Manteiga, frutas, uma dúzia de ovos está R$ 10, né, aproximadamente. Tem pessoas em situação de fome no Brasil, né, e um número expressivo de pessoas para um país que é um dos maiores produtores do planeta Terra. A gente vê que algo precisa ser feito nessa coordenação de forma que a gente não tenha isso no Brasil, né? E é possível fazer isso. Aí tem o Vale Gás, que é 110, né, para 426 mil famílias,
em São Paulo, uma situação de pobreza, né? E assim vai. Ok, tem muitos dados aqui, mas para quem está chegando agora aí no Diário de Bordo, bem-vindo, astronauta Max Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Hoje o assunto é tratar de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Aí você vê, né, que tem... Isso é como tudo, né? Como tudo, quando você fala de saúde, eu falei ontem, né, a respeito de saúde, de análise, fiz considerações, análise, propostas para a saúde, né, no estado de São Paulo. Falamos já sobre segurança pública também, né, mesma coisa, sobre análise, considerações, propostas. Falamos já sobre educação, bastante, né, extensas discussões aqui. Mas quando você vê esses problemas, eles não são problemas simples que você vai lá e resolve com uma atividade só, como se fosse um toque de mágica, você vai resolver esse problema e de uma hora para outra. Não é assim, né? Isso aí são problemas sistêmicos. Eu sempre falo isso aqui para deixar claro aí que isso é algo que tem que ser tratado, né, como sistema. É um sistema, ele tem várias etapas. Você vê que eu já fiz essas análises das outras coisas aí nos dias anteriores, né? Para quem não sabe, eu sou formado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, além de ser formado na Academia da Força Aérea também, em administração pública, no ITA, Engenharia Aeronáutica. Trabalhei com a ONU também para desenvolvimento industrial e justamente em comunidades carentes para desenvolvimento sustentável. E, gente, também sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Então, o que a gente vê, né, nas situações como um todo é que como é um sistema, você tem que tratar isso aí como um sistema. Soluções, elas têm que ser soluções para sistemas. E isso significa que você precisa ter ações concomitantes, paralelas, né, para falar mais simples, paralelas. Você precisa ter ações sincronizadas, por exemplo, começa uma ação, aí pode ter uma outra em paralelo, mas quando terminar uma aqui, começa uma outra que depende dos resultados dessa, ou seja, esse sincronismo de ações. E isso tem que ser feito de forma muito sistemática e de forma muito precisa, de forma concreta. Não pode só simplesmente colocar uma ação aqui ou ali, né, só para falar, estamos fazendo alguma coisa, que senão nunca vai resolver esse problema. Você vê a quantidade de organizações que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. Aliás, parabéns para essas organizações que fazem esse tipo de trabalho, levam lá um prato de comida, uma sopa, ou no tempo de frio, leva lá um cobertor, coisa assim. Mas isso sozinho, isso aí não resolve, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que é muito importante, são muito importantes essas ações, mas todas essas ações têm que ser coordenadas, né, de forma que você consiga um efeito mais sinérgico e um efeito duradouro. Então, vamos dividir assim. Existem ações que são para amenizar o sofrimento dessas pessoas, né? E existem as ações que são para retirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade e dar para elas, mudar, vamos dizer assim, o nível de vida dessas pessoas para uma qualidade de vida perene, né, com sustento, com emprego e etc. Então já tem até a dica aí de como fazer essa transição. Mas tem que ser feito as ações emergenciais, vamos dizer assim, para trazer para ajudar essas pessoas a literalmente sobreviver, né? Então vamos discutir alguns desses pontos aí, né? Primeiro, vamos começar da situação mais complexa, né? As pessoas que estão morando na rua, né? As pessoas moram na rua, elas estando nas ruas, elas estão sujeitas a um monte de coisa ruim, né? Por exemplo, ela está ali morando na rua, ela está num tempo de frio, ela está exposta ao frio, à chuva, a problemas de saúde sem tratamento, né? Não tem atendimento de saúde, estão expostas e muito mais expostas a drogas, começam a usar droga, viram dependentes, e isso complica mais o problema de saúde, e uma coisa entra num espiral descendente. Então, ações que podem ser feitas de forma emergencial, né, para ajudar essas pessoas. Congregar os esforços das organizações que trabalham no suporte, então são igrejas,
são organizações não governamentais que ajudam aí a dar um alívio para essas pessoas, levando comida e etc. Então, idealmente, você juntar essas organizações todas e criar um projeto em conjunto com o governo, né, governo estadual, governo municipal, para que essas ações sejam coordenadas e tenham aí maior efetividade. Primeiro ponto de ação é esse daí. Segundo, que as pessoas estão na rua, muitas delas não querem estar na rua, obviamente, né, porque elas perderam as suas coisas, perderam a sua casa, muitas vezes tem famílias na rua. Então, como é que você pode ajudá-las a ter moradia? Aí entra direto o poder público, né, em desenvolver, você tem programas de moradia, né, como Casa Verde e Amarela e etc., que precisam ser incentivados, mas a produção dessas moradias é ainda muito baixa em termos de quantidade, né, em termos de velocidade para se produzir isso aí. Então, aí entra também tecnologias, existem tecnologias novas que você pode utilizar, inclusive com materiais recicláveis que fazem casas rapidamente e com uma excelente qualidade, aliás, melhor qualidade do que uma casa normal. Aí precisa da área adequada e precisa, logicamente, a construção dessas casas em velocidade para que você tenha maneiras de colocar essas pessoas ali. Mas lembra o seguinte, a pessoa está morando na rua, ela está acostumada a morar, por exemplo, no centro de São Paulo. Se você for fazer essas casas lá, sei lá, perto de... lá na região sul, né? Ou lá perto de Osasco, naquela região de Carapicuíba, etc., vai ser muito difícil essas pessoas se transferirem para lá. Ela tem que ter alguma coisa para fazer lá, ela está acostumada a ficar no centro da cidade ali. E para isso existem moradias, ou vamos dizer assim, existem muitos prédios que são desocupados dentro da cidade. Esse pode ser o primeiro estágio, então, de você utilizar essas moradias, esses prédios desocupados e transformá-los com a devida reforma, etc., em moradia para essas pessoas que estão nessas regiões, para tirá-las da rua e trazê-las para esse primeiro estágio em algum local ali, né, para morar. Isso com água, com luz e etc., né? Então é o primeiro estágio. Esse estágio tem que ser acompanhado também de uma assistência psicológica, tem que ser acompanhado de educação. E você pode criar muito bem centros próximos das regiões onde são mais concentrados os moradores, alguns centros de apoio, não são moradias. Esses centros de apoio é onde você tem ali instrução, você tem um treinamento para algum tipo de profissão, você tem a possibilidade de empresas irem lá e poder já dar algum emprego para essas pessoas, você tem ali as coisas básicas de educação que vão desde higiene até o tratamento também, vou chamar assim de tratamento emocional, né, para tratar do emocional dessas pessoas também, né? E a partir dali, essas pessoas começam a ganhar um tanto de autoestima, começam a ganhar um tanto de autoconfiança para que elas resolvam, né? Não adianta você querer forçar essas pessoas a fazer as coisas, elas têm que decidir. Para isso você pode mostrar o caminho, você pode ajudá-las a ganhar essa autoconfiança e a partir daí elas terem aí mais vontade, né, de sair daquela situação e criar essa determinação dentro dela, falar assim, eu não vou ficar nessa situação aqui, eu mereço mais do que isso, eu vou ter o meu emprego, eu vou ter a minha casa própria e assim por diante. E a partir desse momento, né, você consegue, lembra que essas residências temporárias, vamos chamar assim, elas são gratuitas, lógico, as pessoas não conseguem pagar nada. Então é tudo mantido aí pelo Estado. É caro? Olha, é mais caro você ter essas pessoas na rua e você começar, à medida que você vai tirando elas dali, você começa a movimentar mais o centro da cidade também, você começa a ter mais, vamos dizer assim, urbanismo, começa a recuperar o centro da cidade, né, para o comércio, você começa a recuperar tudo isso. Então, essas pessoas ali, vamos somar essas coisas, elas estão acostumadas ali perto do centro, elas são mudadas inicialmente para residências temporárias pagas pelo governo do estado, pelo governo municipal, utilizando prédios que estão desocupados. Isso aí são residências temporárias, elas têm na proximidade já esses centros, né, onde elas vão lá para fazer cursos, para aprender sobre, vamos dizer assim, fazer um treinamento emocional, né?
e começarem a ter mais autoestima. A partir daí, aprendendo algum tipo de profissão, alguma coisa que já seja ligado às empresas que estão no entorno ali, pode ser comércio, pode ser algum tipo de indústria, alguma coisa que já funcione ali, essas empresas podem, essa qualificação profissional dessas pessoas, no primeiro nível, vamos chamar assim, para ter trabalho simples, eles já podem ir para essas empresas. A partir desse momento eles começam a ter um salário, a partir do momento que eles começam a ter um salário, aí sim, a gente pode colocar, né, em programas de residência fixa, vamos chamar assim, que eles consigam comprar, porque eu vejo assim, quando você dá uma residência para a pessoa, quando você dá alguma coisa, o ser humano tem uma tendência de não dar o valor completo naquilo lá, mas se a pessoa está pagando, mesmo que seja uma quantia muito pequena, mas ela está pagando aquilo ali, ela está pagando o seu salário, ela está trabalhando, ela começa a dar valor àquilo lá e a vida começa a girar. A partir daí começa a movimentar, a pessoa começa a ter mais ambição de ter outras coisas, comprar as suas coisas, e então a vida vai prosseguindo. Lembrando que tudo isso tem que ser apoiado também pelos programas de assistência, como o Auxílio Brasil, né, e outras possibilidades que existam. Mas a pessoa não pode ficar simplesmente parada, recebendo o auxílio, sem entrar em ação, vamos dizer assim, para a sua própria vida. Então, por isso que essa parte de acompanhamento emocional, né, também é muito importante para dar esse empurrão na vida da pessoa. A pessoa está estagnada, ela acredita que ela não vai conseguir fazer nada, ou ela nem quer fazer alguma coisa, porque a impressão que dá é que não existe esperança, causar essa esperança dentro das pessoas. Além disso, né, tem um outro ponto extremamente importante nesse contexto, né, das pessoas que estão ali, que é o tratamento de saúde. Então, esses centros, eles têm que ter algum suporte básico para higiene, para saúde, né, e essas pessoas comecem a se sentir melhor também, fisicamente, né? E aí isso se conecta com o eixo de saúde, que eu falei já outro dia aqui, toda a questão do sistema de saúde no estado, no município, né? Então essas pessoas começam a ter assistência médica, tem assistência emocional, tem a sua residência temporária, consegue o seu primeiro emprego com o curso, né? Tem a formação profissional, começa a ganhar, tem o seu primeiro emprego. Com esse primeiro emprego ela já consegue comprar uma casa que já vamos dizer assim, aí já ser num bairro próprio. Aí o problema não é ficar ali próximo do centro, aí ele pode ir para outro lugar, desde que tenha ali emprego, tenha o transporte. Lembrar que o transporte tem custo, né? Então essas pessoas podem ter até um certo nível de salário, liberação, vamos dizer assim, para poder utilizar o transporte para o trabalho, né? Utilizar de forma geral para o trabalho. Aí você tem, logicamente, quando você está trabalhando em algum lugar, você tem vale transporte, vale alimentação, essas coisas todas. Então, ela começou a se integrar na sociedade. A partir dali, né, você tem que trazer mais velocidade para ela, ou seja, cursos profissionalizantes já para um nível superior, né, para um nível maior, que ela consiga empregos com maior renda, né, e a vida começa a tomar sentido, e essa pessoa vai crescendo na vida e vai tendo as suas coisas, né, e sai da situação de vulnerabilidade. Notou? Tem alguns elementos essenciais aí. Primeiro, é a assistência emergencial, né? Segundo, o curso, né? Vamos dizer assim, a parte de formação, educação. Vocês vão ouvir falar de educação o tempo todo, minha vida foi assim, e então tem essa parte do curso. E terceiro, a parte de emprego, e para isso as empresas têm que estar saudáveis, e quem sabe até empreendedorismo para essas pessoas, né? Para elas começarem a ter sua renda própria. Aí entra o MEI, né? Uma microempresa, né? De um empreendedor individual, né? O MEI, né? Você consegue ter, então, essas pessoas regularizadas, elas conseguem fazer o seu trabalho, vender a sua coisa, seja lá o que for, né? Começam a ter o seu pequeno comércio, e isso aí faz com que essas pessoas cresçam e tenham ambição positiva, né? Vamos dizer assim, tenham ambição, tenham esperança, vontade de crescer e assim por diante. E uma das coisas que tem que ser embutidas sempre dessas pessoas, em todos nós, na verdade, no país inteiro, é um mote que, se eu pudesse escolher um mote para o país, assim, né? Para ser assim, meu filho vai ter uma qualidade de vida e uma formação de educação superior à minha. Imagine se todas as pessoas no país pensassem dessa forma, né? Meus filhos vão ter melhor qualidade de vida e mais formação acadêmica do que eu.
e isso aí os pais começam a empurrar seus filhos para a escola, vamos dizer assim, começam a colocar seus filhos na escola e incentivar as crianças a estudar mais, a ter melhor qualidade de vida. Então, a tendência é a gente ir subindo. Para isso, precisa, logicamente, de toda a infraestrutura, que eu já falei, na parte de educação, né, infraestrutura na parte da saúde e assim por diante. Infraestrutura que eu digo, todo o sistema funcionando perfeitamente. Ok, outro problema que existe nesse grupo, né, que está na rua, isso é muito claro aqui em São Paulo, né, o pessoal chama de Cracolândia e outras coisas, tem muito problema de droga dentro desses grupos lá. E aí é um agravante para a situação, a pessoa está na rua, mas tem um agravante também, ser dependente químico. E então, o tratamento, a coisa é parecido com isso, mas com algumas nuances mais importantes que como você vai trazer o tratamento para essas pessoas. Você não pode, né, a não ser através da lei, para você tirar a pessoa para fazer um tratamento. É difícil convencer uma pessoa dessa porque ela está literalmente fora de si, né, com drogado. Geralmente a família, né, geralmente não, muitas vezes a família abandonou, a família nem sabe que a pessoa está lá, é dado como perdida. É uma situação muito triste. E como é que você faz então para recuperar essas pessoas? Então tem que ter uma força-tarefa. Isso aí não pode ser tratado, de novo, com uma maneira assim, não vou fazer uma ação aqui, uma ação lá. Então tem que ser uma força-tarefa conjunta, focada nisso aí, juntando novamente essas organizações não governamentais, centros de recuperação, de terapia, né? A parte toda de médicos, toda a parte de assistência social, justiça, o governo estadual, o governo municipal, para dessa forma tratar esse assunto de forma integrada, né? E nesse tratamento integrado, vamos dizer assim, há que se considerar que é necessário que o Estado comece a reconhecer os centros que fazem tratamentos de pessoas com dependência química, né, de forma oficial, porque muitos desses centros eles têm um bom tratamento. Você vê lá aquela Fazenda da Esperança, né? Em Bauru, eu fui visitar também Clube da Vida, né? Que acho que é esse o nome, estou tentando lembrar, que acho que é Clube da Vida, que fazem um trabalho magnífico, mas não são reconhecidos pelo Estado. À medida que eles começam a ser reconhecidos pelo Estado, é porque o tratamento... Por que não são reconhecidos? Porque, vamos dizer assim, legalmente, o tratamento que eles fazem não é o tratamento preconizado, blá, 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 essas coisas assim. Mas se está funcionando, faça uma análise da coisa que funciona, né? Você vê que está recuperando pessoas, faça essa análise e faça-se essa análise, né? E passe a considerar essas pessoas, né? Esses tratamentos. E com isso você consegue colocar recursos para essas instituições, que com mais recursos eles conseguem atender mais pessoas. Então esse trabalho em conjunto é muito importante. Não é uma família rica, por exemplo, consegue pagar um tratamento, né, para dependente químico numa clínica dessas caras e etc., clínica de recuperação. A maior parte das pessoas não tem esse recurso e precisa depender do Estado, precisa depender dessas organizações para trabalharem. Então é muito injusto, né, e muito assim, uma maldade muito grande se deixar essas pessoas sem assistência lá. Então, vamos coordenar isso aí com as ações, fazer essa força-tarefa grande, né? É um projeto, é um programa, na verdade, dividido em vários projetos ali, que pode e deve ser feito para eliminar o problema de Cracolândia, o problema de drogas na rua. Tudo isso também conecta com o problema de segurança pública, lembra daquilo lá que a gente já falou, né? Isso aí. Aí vem, né? Isso aí a gente está falando de moradores de rua, problema de Cracolândia, problema de drogas na rua. Outro ponto importante é bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica não é só as pessoas que estão na rua ali. Tem muitas pessoas, até de classe alta, que têm problemas sérios de alcoolismo, né? Esse não pode virar as costas ou fechar os olhos, falar que o problema não existe, né? Quando a gente fala de álcool, fala de cigarro, que prejudica a saúde e tudo mais. Então, e drogas também, em classes mais altas. Então, isso começa com o combate ao tráfico de drogas. Já é feito um trabalho, né, muito grande de conscientização para a questão de cigarro, um trabalho muito grande de conscientização com relação à bebida alcoólica, mas isso aí, na minha opinião, tem que colocar mais esforço nas campanhas contra droga, nas campanhas contra álcool, né,
contra o uso. Não é que você bebeu uma taça de vinho, não, mas é pessoas que ficam dependentes de álcool. Então isso aí também tem que haver uma campanha muito grande, né, disso aí, e tem que começar também na educação das crianças lá, né, de forma que elas percebam o risco, né, de entrarem por esse caminho. Então, você quer corrigir lá o adulto, começa, né, trabalhando com as crianças. Então, isso aí é extremamente importante também, esse trabalho em conjunto, e considerar também as organizações que fazem o tratamento, né, Alcoólicos Anônimos, etc., para dar um suporte para que isso aí seja bastante mais, né, utilizado e efetivado. Ok. Aí você vem num ponto, a gente falou de rua, falou de droga, etc. Aí você vem, sobe para o ponto da periferia, vamos dizer assim, favelas e periferia, onde eu morei, né? Aí, isso aí eu posso falar de cadeira, porque eu lembro exatamente como são as coisas. Primeiro que os jovens que estão na periferia, eles não são incentivados a estudar, eles não são incentivados a realizar seus sonhos, eles acreditam que não vai ser possível eles fazerem alguma coisa porque não tem dinheiro, porque não é filho de rico. Eu já contei minha história muitas vezes, vocês sabem exatamente disso, né? Então, é preciso trazer essa esperança para esses jovens. De novo, aquele mote vale muito dentro dessas localidades, né, de periferia. Como eu falei aqui, as pessoas têm otimismo. Então, vamos utilizar esse otimismo, né, e trabalhar com essas pessoas de forma que, primeiro, né, você tenha centros que possam congregar. Existem já alguns esforços, de novo, aquela mesma coisa. Existem coisas que estão sendo feitas, mas de forma descoordenada. Então, a primeira coisa é coordenar os esforços já existentes. Então, coordenar os esforços já existentes. Você vê aqui, né, uns dados que tem por aqui, a expectativa de vida é baixa, o desemprego é muito alto, né, na periferia. Então, como que você pode fazer isso? Eu já falei aqui na parte de educação, duas coisas que são essenciais para isso. Primeiro, são aquelas creches, que é uma das minhas propostas, né, já estabelecida, são creches disponíveis para todas as pessoas da periferia que precisam de creche, as mães que moram sozinhas, por exemplo, não têm onde deixar suas crianças, as mães que trabalham, então tudo isso precisa de creche. Fato é esse, precisa, não tem recurso para fazer. Tem que se achar recurso para fazer, porque isso aí está naqueles 20% de Pareto, que uma vez que você resolva a primeira infância, você tem uma ótima primeira infância, você dá muito mais chance para esses jovens terem sucesso na vida depois. Isso a gente está falando de alimentação, está falando de carinho, carinho realmente, cuidado emocional, toda essa parte é muito importante para a criança ali naquele momento. E é importante pensar também nas mães, né? Então, eu falei aqui desse projeto que é conjunto, é uma creche expandida, vamos dizer assim, que começa desde da assistência à mãe gestante, né, e vai até o final da primeira infância, com a pré-escola ali em 4, 5 anos de idade. Para isso você tem que ter alimentação adequada, você tem que ter todas as instruções, especialmente para as mães, sendo preparadas para serem mães. Aí vem também a campanha por fora, em paralelo, para evitar, né, campanhas do Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família, Ministério da Cidadania, trabalharem com campanhas muito intensas para que se evite ou reduza a gravidez na adolescência. Também é uma coisa comum e que não deve ser comum, porque isso aí acaba causando uma bola de neve, as coisas começam a piorar a partir dali. Então, com isso aí, né, a gente consegue, né, ter esses centros integrando várias políticas já existentes, como Criança Feliz, como SUAS, como o Mãe Paulistana aqui da cidade de São Paulo, e assim por diante, o creche escola do estado de São Paulo, para criar mais, e o foco dessas creches tem que ser, a localização tem que ser na periferia, ali onde está o problema. Não adianta você botar uma creche nos Jardins aqui em São Paulo, não é essa ideia, é colocar lá na periferia, né? Ali onde está a necessidade realmente. Então, com isso aí, você já começa a dar o primeiro combate, vamos dizer assim, a redução, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão na periferia, e que elas possam, a partir daí, se desenvolver, né, e ter um emprego melhor. Aí a gente está considerando que quem está na periferia já tem um emprego, ou se não tiver emprego, tem aqui uma quantidade muito grande de desemprego ali. Mas como é que você vai dar emprego para as pessoas? Aí vem a segunda parte importante disso, que é a colocação de escolas profissionalizantes para todos os alunos do ensino médio e escolas profissionalizantes que possam ajudar as pessoas que moram, pode ser adultos, etc., né,
na periferia, para reduzir o nível de desemprego. Para isso, as pessoas têm que ser qualificadas. Eu vou dar um exemplo simples, olha só. 300 mil vagas de emprego em tecnologia de informação e comunicação existem abertas agora, nesse momento. 300 mil vagas de emprego. Por que não tem as pessoas ocupando? Como que tem as pessoas desempregadas ali na periferia? Bom, é porque elas não têm a qualificação para ocupar essas vagas de emprego. Então, a qualificação é muito importante. Lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu criei lá o Brasil Futuro, que é justamente para dar cursos para essas pessoas. E você vê, tem 70 mil vagas abertas para esses cursos e até agora foram ocupadas cerca de 14 mil vagas, ou seja, ainda tem muita vaga aberta. Precisa das pessoas que estão desempregadas saberem disso, entrar nessas vagas, terem os cursos, conseguir os seus empregos, e esses empregos de tecnologia de informação e comunicação paga 2,6 vezes a média do salário, né, no país. Então, você vê como é vantagem você entrar nisso. Então, você colocar, né, programas de formação profissional dentro da periferia, e isso vai abrir caminho, e você conecta dentro desses programas de formação profissional as empresas daquela região. Por que daquela região? Porque isso reduz os problemas de deslocamento, mobilidade, custo de transporte, etc. E ajuda aquela região, as empresas crescendo ali naquela região, produz mais nota fiscal, movimenta o mercado naquela região e aquela região começa a subir. Então aquela coisa que era uma periferia, que era uma coisa ali com baixo índice de urbanização, passa a ter mais índice de urbanização, aquilo lá passa a ser cada vez melhor aquela região, porque a presença das empresas, né, gerando empregos, gerando dinheiro naquela região para circular ali. E também precisa se colocar na cabeça, em termos de cultura, né, para que se compre no bairro. Então a gente tem que ajudar o comércio local. Então, em vez de você comprar, né, você quer comprar alguma coisa, assim, em vez de sair para comprar lá longe, compre perto da sua casa. Compre ali naquela região, que aí você alimenta o comércio naquele local e com isso você sustenta melhor as empresas daquele local e você começa a fazer crescer aquilo. Então, essa situação da periferia ela tem que ser tratada através de educação, ensino profissionalizante, né, e a colocação, né, de empregos ali, né, pessoas se colocarem nos empregos lá, e tem os empregos que são remotos, como eu acabei de falar, de tecnologia de informação e comunicação. Né? Então, com a internet conectada, você consegue trabalhar nesses outros locais. Eu não tenho internet em casa, então por que não nesses centros, né, que você pode ter na periferia, centros de apoio, né, você pode ter internet à disposição para trabalho, né, que as pessoas podem trabalhar nesse centro como se fosse um coworking ali, mas não é um coworking, a pessoa pode até fazer uma empresa, pode ter coworking para fazer uma empresa, mas não é exatamente para fazer isso. É o coworking para a pessoa poder trabalhar naquele centro ali como se fosse remotamente. Ela está trabalhando numa empresa lá de Recife, ou lá de Manaus, mas está trabalhando ali naquele coworking, daqueles escritórios que estão ali dentro da periferia, ou seja, com tecnologia de informação e comunicação. Isso gera dinheiro para lá e, como eu falei, isso dá continuidade. Então, deu para entender essa questão. Outra coisa é o combate ao crime, né, nessas áreas. Então, o combate ao tráfico de drogas, o combate ao tráfico de armas e etc. Então, a polícia tem que estar dentro da periferia, ela tem que trabalhar junto com as pessoas ali. E as pessoas têm que ver a polícia como algo que ajude, estão ali para servir, para ajudar, né? E não como o contrário, como se a polícia fosse... Para isso tem toda a questão de segurança pública que eu falei, né, da preparação da polícia, de ajudar a polícia, proteger a polícia no sentido que ela tenha melhores condições de trabalho, que eu falei isso aí extensivamente, outro dia aqui nesse canal, né, sobre segurança pública. Mas a polícia tem que ser vista como amiga da população. Quem é inimigo da população é o bandido. O que a gente vê muitas vezes na periferia, em favela, é que o bandido passa a ser o protetor daquela comunidade e a polícia passa a ser o atacante. Não é para ser assim, né? Tem que ser o contrário. A polícia defende, o bandido sai fora. Né? Então a gente precisa ter isso aí. E quando você tem o tratamento, vamos dizer assim, um tratamento que comece na infância e dê a formação adequada para esses jovens, naturalmente o crime vai reduzindo, porque da onde vai sair os bandidos? Eles têm que nascer e crescer e aprender, né? Vamos dizer assim, a ser bandido. Então, se você tira do alcance do bandido, isso eu estou falando da periferia lá, que eu morei nesse tipo de coisa. Se você coloca esses jovens na escola para aprender uma profissão e tira do alcance do crime, você naturalmente reduz a mão de obra do crime e com isso
e que você perseguir, né, o crime organizado através de follow the money, né, siga o dinheiro, por exemplo, você vai cortando esses incentivos de toda forma, né, você reduz o crime organizado, você ao longo do tempo, isso não acontece de um dia para o outro, ao longo do tempo, mantendo as políticas de forma perene, por isso que não pode ser, olha, entra um prefeito e eu quero mudar tudo a partir de agora, e tem que dar continuidade nesses programas, por isso tem que ser programas bem estruturados, envolvendo várias instituições, inclusive, obviamente, prefeitura, etc., para fazer isso aí. Outro ponto importante a respeito de periferia, que às vezes o pessoal não para pensar sobre isso, e eu lembro muito bem que a minha casa vivia sendo alagada pelo rio Ribeirão das Flores, lá o rio Bauru, lá em Bauru, é a parte de riscos de desastres naturais. Então, todo ano, eu vou fazer um programa específico aqui disso outro dia, mas só vou dar uma pincelada aqui. Já repararam que todo ano, na época das chuvas ali, quando chega perto de março, nessa época do ano, o que acontece? Um monte de deslizamento de terra, casas sendo soterradas, gente morrendo soterrado, alagamentos, né? Por que isso acontece todo ano? Né? Porque a administração pública, vamos dizer assim, não tem, aí tem que ter peito para fazer, e tem que ter coragem para fazer mesmo, não teve vamos dizer, o pulso firme para tirar as pessoas dos locais de risco, né? Criar melhores condições para elas morarem. Isso é importante, tirar as pessoas da situação de risco, dar melhores condições para elas morarem em outros locais, que não sejam locais de risco, e proibir. Você consegue fazer análise qual é o local, dependendo da topografia, né, da região, você sabe onde que tem situação de possível enchente, situação possível de deslizamento de terra. Então, por que se permite as pessoas construírem as suas casas de forma irregular em local de risco? Não pode permitir isso aí. Então, a prefeitura tem que ser firme. A pessoa começa a construir lá as casas, de repente vai lá a prefeitura, põe água, põe energia elétrica, etc. Não pode funcionar dessa forma. Ou seja, você está institucionalizando um local de risco, está colocando a pessoa em risco. As pessoas vão lá, vão morrer depois, quando tiver deslizamento de terra. Então, tem que começar lá fora. O pessoal fala, quem trabalha com segurança, como eu trabalhei 30 anos fazendo investigação, prevenção de acidentes, geralmente o pessoal fala, esse cara é urubulino, fica falando que vai acontecer as coisas, mas é óbvio que vai acontecer as coisas. As pessoas vão morrer se elas estiverem em situação de risco, né? E você tem que tirar, o ideal é você tirar as pessoas da área de perigo, né? A gente tecnicamente chama de região de perigo. Você tira vamos dizer assim, o protagonista, né, dessa região de perigo, né? E protege essa região para as pessoas não ser, ou se a pessoa tiver que operar na região de perigo, ela tem que ter todas as barreiras da segurança para que o perigo, vamos dizer assim, não se transforme num incidente ou num acidente. Então, a coisa mais óbvia é que as prefeituras não deixem as pessoas fazerem casas em situação de risco. Mudem, tem que ser num lugar próprio. Então, a prefeitura já tem que ter, né, um planejamento urbano, um planejamento adequado para a expansão de forma lógica, de forma associada à infraestrutura necessária, de ruas, etc., mas de uma área própria, que não está em situação de risco, não vai colocar as pessoas em situação de risco. Então, a pessoa quer construir a casa aqui, aí não pode, proibido, aqui nada pode ser construído, você pode construir lá, e lá eu te ajudo a construir. Aqui não, aqui se construir, não vai, aqui a gente não vai deixar. Então, você tira as pessoas, não deixa as pessoas construir. E aquelas que já construíram, já estão lá, gradualmente vai transferindo essas pessoas, e aí existe todo um trabalho que tem que ser feito, logístico, vamos dizer assim, porque as pessoas trabalham, as pessoas querem estar próximas de algum lugar, né? Então isso aí é uma coisa mais demorada de se fazer, mas é possível de se fazer. Se não for possível de se fazer, que se construa então sistemas que possam proteger, por exemplo, tem uma encosta, você pode construir, pessoal de engenharia civil aí sabe como fazer isso, construir proteções de forma que aquele negócio não vai desabar, não vai ter, vamos dizer assim, a umidade naquela encosta vai causar desabamento daquilo lá. Então, dá para se construir. Custa caro? Custa, mas quanto custa a vida de uma pessoa? Né? Então, vale a pena, é necessário, é importante de se fazer isso aí, para evitar ter todo ano que ficar chorando pelas pessoas que morreram e por causa de deslizamento de terra, exatamente nas mesmas condições que outros já morreram em anos anteriores. Então, não é possível que a gente continue a fazer as coisas sem aprender com o erro. Então,
tem que se fazer essas proteções. E além disso, sistemas de monitoramento, né? Tem lá o monitoramento do Centro Nacional, o CEMADEM, né? O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é um organismo, uma instituição do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu, como ministro, eu criei, né, um recurso que eu tinha, eu consegui colocar lá, colocar uma sala extra, né? Não dá para aumentar o orçamento dessas instituições enquanto não tem um aumento de orçamento do Ministério como um todo, né? Que isso depende de outros fatores, depende dos outros ministérios, etc. Mas é possível, e nós fizemos isso, de colocar sistemas de vir recursos do setor privado, por exemplo. Então, essas organizações elas podem receber recursos do setor privado prestam um serviço relevante. Então, hoje é possível fazer isso através, né, da Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos. É importante fazer parcerias e eles estão fazendo. O CEMADEM é um órgão que eu tenho muito orgulho. Eu coloquei, só tinha uma sala de controle, eu coloquei uma segunda sala de controle. Ampliamos e muito as instalações do CEMADEM para os funcionários terem mais conforto para trabalhar. Então, funcionários extremamente qualificados lá. Teve um radar que foi doado por uma empresa que está lá operando em São José. Já tem o terreno para fazer o prédio próprio do CEMADEM, que opera ali no Parque Tecnológico, né? Então, e agora com o FNDCT a gente vai poder construir o prédio, né, e construir as instalações melhores. Tem os problemas dos sensores, né? Tem milhares de sensores espalhados nas regiões de risco no Brasil, mas precisaria de muitos mais milhares, né, para que isso funcionasse de forma completa. Então, para isso, eu incentivei e eles criaram lá o sistema Cigarra, com sensores mais baratos, mas aí você precisa fazer parcerias com prefeituras, universidades, para cuidar desses sensores, né, para que eles não se danifiquem, para fazer a manutenção desses sensores em todo o Brasil. Não tem condição de um centro, você colocar pessoas trabalhando no Brasil inteiro fazendo isso. Tem os radares também do CEMADEM, nós temos os radares para fazer manutenção também, fazendo parceria aí com o Comando da Aeronáutica, por exemplo. Então, tudo isso é um sistema que está sendo aperfeiçoado durante a minha gestão. Eu dei um foco muito especial para isso, né? Às vezes você vê pessoas sem a mínima a noção, ou se há o mínimo bom senso, ou, obviamente, com má intenção, indo lá e falando mal do CEMADEM, o CEMADEM foi abandonado, um monte de bobagem como isso aí, né? Simplesmente para querer aparecer na mídia e falando merda, vamos dizer assim, do tipo. Então, está lá o CEMADEM, que precisa melhorar ainda, precisa melhorar com o quê? Né? Com mais equipamentos, com mais parcerias, né? E à medida que vai se utilizando mais recursos do FNDCT, a gente consegue melhorar tudo isso aí. E isso aí pode ser acoplado a esses problemas que acontecem na periferia, geralmente nessas regiões em cidades que têm encostas, que têm enchente, né? Inclusive monitoramento de barragens o CEMADEM faz. Um dia desse eu falo só sobre essa parte aqui. Mas a gente está falando aqui de pessoas vulneráveis. Aliás, quem chegou agora aí no Diário de Bordo, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Conto com o seu voto, com a divulgação desses vídeos. Se inscreva aqui nesse canal, né, e participe. Veja lá os vídeos anteriores. Passe, divulgue, pode baixar o vídeo, recortar as partes de interesse, né, para poder colocar aí, espalhar projetos e propostas, né? Eu vejo assim alguns candidatos aí ao Senado de vez em quando falam assim, pô, mas não tem proposta. Não, eu acho que na verdade esses candidatos que falam isso, né, é porque talvez não tenham acesso à internet, quem sabe, para poder olhar aqui e ver isso aí, né? Então falam muita bobagem nessas épocas assim. Então, falamos aí sobre condições de moradores de rua, droga, periferia, né? Eu morei lá, eu sei como é que é, eu cresci, eu nasci na periferia, então eu sei exatamente como é que é a importância do emprego, a importância da educação, da qualificação profissional das empresas, do incentivo à geração de empresas, né? O incentivo às startups também, que podem ser criadas na periferia e precisam ser criadas na periferia. O Ministério tem lá vários programas, como o Programa Centelha, como o Startup Brasil, subvenção para as pequenas empresas, subvenção para as startups. Então, tudo isso está à disposição, mas para isso você tem o passo inicial. O passo inicial, como eu falei, é a parte emergencial, de dar um alívio a essas pessoas, fazer os primeiros passos para elas começarem a caminhar. É igual um bebê caminhando, começa a engatinhar, para esses primeiros passos ali, né, ficando próximo, com assistência, o governo está segurando embaixo o tempo todo com o auxílio,
E aí vem a formação, né? Formação de educação, educação empreendedora, educação profissionalizante, e a partir dali essas pessoas começam a ter os seus empregos e saem definitivamente das condições de vulnerabilidade. É um trabalho que tem que ser feito continuamente, não pode ser feito por uma entidade só, tem que ser feito por um conjunto coordenado de entidades para que isso funcione, essas pessoas saiam da condição de vulnerabilidade. Elas não são vulneráveis, elas estão vulneráveis. Tem que ver que isso aí é uma coisa temporária, precisa ser temporário na vida deles, e a gente consegue recuperar toda essa população vulnerável para que eles participem ativamente na sociedade, comprem suas casas, comprem seus carros, né, estudem, seus filhos possam fazer universidade, né, que eles possam ter sucesso, ter suas profissões, e falar assim, olha, teve uma época na história da minha família que a gente morou na rua, agora não, nós saímos de lá e hoje a gente tem essa casa, hoje a gente tem essas coisas todas, e isso aí é importante, sabe, dar essa dignidade para essas pessoas. Todas elas têm talento, às vezes as pessoas passam perto e nem olham para essas pessoas, né? Todas elas têm talento, elas estão ali em situação vulnerável, mas elas podem sair de lá e produzir muita coisa para o nossa cidade, nosso estado, nosso país e quem sabe nosso planeta como um todo. Então vamos dar uma atenção devida para isso, foco, trabalho pragmático, que a gente consegue resolver esses problemas, tá bom, gente? Então um abraço a todos vocês, né? Obrigado por estarem comigo em mais um desse diário de bordo. Vejo vocês amanhã novamente a partir das 6h30, começa sempre por esses horários. E gostaria de pedir o seu voto. Sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui, número 222. Lembrar também, né, do nosso Tarcísio, número 10, presidente Bolsonaro, 22, né, e dos deputados federais e estaduais que compõem a nossa base, né, que precisam também, né, que nós tenhamos aí, daqui a uma semana tem a eleição, nós precisamos eleger aqueles que defendem Deus, pátria, família, liberdade, defendem uma democracia verdadeira, né? Democracia verdadeira, aquela que funciona nos países desenvolvidos e não alguma democracia distorcida que leva aí a regimes autoritários, totalitários, como a gente vê agora acontecendo na Venezuela, no Nicarágua, aqui, desculpa, errei o país, mas a ideia mesmo, lá na Nicarágua, com restrição à religião, prendendo um bispo, né, com restrição à imprensa, acabaram de fechar o canal lá da CNN, que operava lá na Nicarágua, né? Você vê, esse tipo de democracia distorcida a gente não quer em lugar nenhum, a gente quer uma democracia verdadeira, né? As pessoas, vamos dizer assim, sequestraram essa palavra de democracia, né? Principalmente os órgãos de esquerda, sequestraram como se a esquerda fosse completamente democrática. Eu acho que a esquerda não gosta muito de democracia, não, porque a gente tem visto aí os resultados da aplicação de sistemas socioeconômicos da esquerda, em que começa-se com o discurso democrático e essa democracia vai se distorcendo para se transformar num regime autoritário, como acontece já na Nicarágua, como aconteceu lá na Venezuela, e um regime que não se sustenta e vai se perdendo capacidade econômica do país, perde-se empregos, a população vive em condições miseráveis, enquanto um grupo, né, ou seja, em termos de forma de governo, acaba se transformando de democracia distorcida para uma oligarquia, né, uma distorção aí da aristocracia, uma oligarquia muito maldosa, vamos dizer assim, porque aproveita da miséria do povo e só alguns, né, que são ali do grupo, né, que acabam sendo bilionários enquanto que o povo passa fome. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter um país que tenha uma economia liberal em que o governo fique pequeno, cada vez menor, e que possa fazer a sua tarefa de forma eficiente e que as empresas sejam valorizadas, as empresas sejam ajudadas a produzir emprego, educação seja forte para produzir pessoas competentes, qualificadas, né, para o mercado de trabalho e fazer esse ciclo girar. É assim que todos os países desenvolvidos fizeram, é assim que a gente precisa fazer no Brasil, mas depende do seu voto agora no dia 2, né, ou seja, não nesse domingo, agora no próximo, o seu voto para os políticos, né, para aqueles candidatos que apoiam esse regime, vamos dizer assim, essa forma de operar mais lógica, né, com um governo pequeno, economia liberal, como Paulo Guedes preconiza, né, e que nós possamos ter muito mais progresso no Brasil com
oportunidades para todos, inclusive para tirar todas as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, para que elas se integrem, né, com dignidade, com empregos, com suas casas, com seus carros, com capacidade, né, de participar, comprar as coisas, ter uma qualidade de vida muito boa. Tá? Então, para isso precisa nós precisamos do seu voto e da sua divulgação nessa semana. Aliás, só para fechar aqui, né, os critérios que eu costumo falar aqui para você escolher bem os candidatos, para analisar. Então, são 5 critérios, 7 critérios, são 7 critérios. Então, começa com, primeira coisa, veja a história de vida do candidato. No caso do Senado, veja do candidato a Senado e dos suplentes. Veja a história de vida. É uma história de vida inspiradora? É o tipo da história de vida que você gostaria que o seu filho tivesse? Né? Segundo, veja a formação acadêmica. Esse candidato tem formação acadêmica, técnica, para poder discutir a nível técnico coisas como os bens reversíveis, no caso, né, de transformação, de concessão para autorização das telecomunicações do Brasil. Isso é muito importante. Você consegue discutir tecnicamente isso aí. Você consegue discutir tecnicamente a introdução de indústria 4.0, por exemplo, o que é necessário para isso e que tipo de legislação ou regulação que você precisa colocar para ter esses sistemas de tecnologia mais eficientes. Lembrar que tudo hoje depende de tecnologia. Né? Você consegue discutir, ver se o candidato consegue discutir tecnicamente o efeito e o que precisa ser feito para a energia renovável, para o Brasil ser líder em energia renovável, quais são as legislações, a maneira de se fazer isso, né? Como produzir, por exemplo, hidrogênio verde, que tipo de sistemas são necessários para se introduzir nisso aí. E depois você discute, vê o mérito da questão, aí você pega, né, os advogados, os assessores nessa parte, prepara o documento com um mérito muito bem feito. Né? Então, verifique, né, a formação acadêmica. Então, veja a história de vida do candidato, se é inspirador, a formação acadêmica, se é adequado para se discutir assuntos técnicos com profundidade, no Brasil e fora do Brasil. Depois, ver o currículo do candidato, né, e dos seus suplentes, se é um currículo que mostre que essa pessoa é dedicada ao Brasil, que já colocou a sua vida, por exemplo, pelo Brasil, que é uma pessoa que realmente tem, vamos dizer assim, essa vontade de fazer o bem e faz o bem, né, para as pessoas sem pensar no seu benefício próprio. Quarto, vejo a ficha corrida do candidato e dos suplentes. Olha lá, vê se o candidato já teve investigações, é fácil, bota no Google, põe o nome do candidato, põe lá investigação, põe processos, né, que vai sair aí todos os processos. Veja se a pessoa já participou de fraudes com muitos milhões, veja se a pessoa já participou aí de corrupção, essa coisa. Então, a gente tem que excluir os candidatos que estão nessa faixa, né, de corrupção, de fraudes, etc. A gente não quer mais isso para o nosso país, a gente está cansado disso. Então, tanto os candidatos quanto os suplentes, né, olhe lá, né, é fácil, o Google te dá as indicações. Quinto, veja as propostas dos candidatos. Se quer ver as minhas propostas, entre nesse canal, e se inscreva aí no AstroPontos, veja meus vídeos, aí você vai ver uma série de propostas, veja o meu trabalho como ministro, quanta coisa foi feita que não é mostrado pela imprensa, e muitas vezes você vê às vezes um candidato ou outro falando um monte de bobagem, não foi feito nada lá, porque talvez as pessoas não saibam ler, ou não tenham capacidade, ou tenham má índole, né, para querer falar bobagem, para tentar convencer aqui alguém de alguma coisa que é falsa. Né? Então, veja lá, veja os fatos, né? As coisas que foram feitas no Ministério, veja as minhas propostas, você vai ver que eu sei fazer, né? Eu tenho um currículo extenso internacional, eu tenho capacidade de discutir internacionalmente em inglês sem qualquer problema, né? Para trazer empresas, para trazer empregos aqui para o estado de São Paulo, também do exterior, tenho a credibilidade internacional para fazer isso, né? Melhor que qualquer outro, né? Nesse sentido. Desculpa, eu tenho que falar dessa forma, né, que eu sou o único que sou aqui um astronauta, né, profissional, o único do hemisfério sul do planeta Terra, né, com credibilidade lá fora para falar e ser acreditado, para trazer empresas para cá, né, isso também com contato em ONU, etc., para desenvolvimento industrial, que é possível fazer isso aí. Aí, então, a gente falou de história de vida, falou de formação acadêmica, eu sou formado no ITA, por exemplo, né, veja a formação dos outros e dos suplentes. Veja o currículo, né, que as pessoas já fez, já colocou a vida pelo país, demonstrou isso claramente. Veja a ficha, eu tenho ficha completamente limpa, né? Veja a ficha corrida dos candidatos e dos suplentes, veja as propostas, veja também a índole e o caráter, né? Tanto do candidato quanto do suplente, né? É importante ver isso aí.
se o candidato é leal, ele tem valores importantes, né, que conseguem fazer com que você acredite e saiba que essa pessoa vai cumprir aquilo, ou se a pessoa é uma pessoa instável, que trai as outras pessoas, assim por diante. Isso aí é uma boa demonstração que não vai dar certo lá em cima, no Senado, que é importante ter essa, né? E finalmente veja a afinidade, se tem afinidade com o que essa pessoa propõe, né? Então, por exemplo, se você é a favor de aborto, se você é a favor de ideologia de gênero nas escolas, colocar a sua filha no mesmo banheiro com um garoto mais velho, ou, assim, se você é a favor que ela aprenda alguma coisa sobre sexo na escola, etc. Se você é a favor de corrupção, se você é a favor de drogas, eu não sou o seu candidato, né? Tem que ser do outro lado. Lá. Eu sou contra aborto, eu sou contra drogas, eu sou contra corrupção, eu sou contra ideologia de gênero, parece que eu sou contra tudo, mas eu sou muito a favor de liberdade, liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Eu sou a favor de um país onde você tenha meritocracia, onde você incentive, você proteja a polícia e não proteja o bandido. É isso que eu sou a favor aqui. Então, se você concorda comigo nesses itens, eu sou o seu candidato para o Senado aqui em São Paulo, número 222. É fácil lembrar aí no dia 2, né? Vote 222. E eu conto com o seu voto e conto com a sua divulgação também. Importante divulgar essas partes, divulgar para trazer as pessoas que estão indecisas. Falta uma semana só, converse com as pessoas, mostre como é que era a época de corrupção, a época de Lava Jato, a época lá de Mensalão, Petrolão. Mostre para as pessoas isso aí, né? Traga essas pessoas para cá, né? Eu preciso do seu voto para poder atuar positivamente para São Paulo, para trazer negócios, empregos, projetos importantes e para ajudar tantas pessoas aqui, ajudar você no estado de São Paulo e tantas pessoas que passam em situação difícil de vulnerabilidade. Vamos trabalhar junto para tirar essas pessoas, para transformar São Paulo num modelo para o país e para o planeta. É possível fazer isso. Nosso estado de São Paulo tem todas as condições de ser um dos melhores lugares do planeta para se viver, um dos lugares mais desenvolvidos do planeta para se viver, mas para isso eu preciso do seu voto, preciso estar lá junto, né, e trabalhar para isso. Eu preciso do seu voto de confiança, vamos dizer assim, para demonstrar que mais essa missão vou fazer, vou vencer mais esse desafio, né, e resolver. Todos os lugares que eu vou, eu tenho bons resultados, né? Então, veja lá no Ministério, você vai ver aqui em São Paulo também. Eu, Tarcísio, vamos trabalhar junto aqui em São Paulo para modificar esse estado. Esse vai ser, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, uma Califórnia brasileira, né? Pode comparar até lá com os países dos Emirados Árabes, com as cidades lá, os Emirados Árabes, etc. A gente pode fazer isso aqui no Brasil. Por que não? É muito possível. Seja otimista, trabalhe comigo, vamos vencer, vamos ganhar essa eleição. Eu preciso do seu voto e sua divulgação. Grande abraço aí, tchau, tchau. Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo aqui.